Já falar de um assunto tão gostoso para o nosso coração e tão importante. Você conhece alguma família que adotou uma criança ou um adolescente? Hashtag sim, hashtag não, para a gente conhecer um pouquinho a sua história relacionada ao tema do programa de hoje. Já já a gente mostra o resultado. Pois é, gente, a adoção é um ato de muito amor, mas também de persistência. Quando a gente fala sobre o processo de adoção aqui no Brasil, né? Muitas pessoas que estão na fila hoje para adotar uma criança, um adolescente, acabam desistindo por causa da morosidade, né? Da demora nesse processo. Ai, demora muito, né? Mas por que isso acontece, gente? Olha que interessante. No Brasil, existem hoje cerca de 4.900 crianças e adolescentes esperando por adoção e cerca de 42 mil famílias na fila, esperando para adotar uma dessas crianças. Então, o nosso convidado de hoje, ele vai ajudar a gente a entender todo esse processo, os cuidados, como você pode se preparar para realizar esse sonho também da adoção. É o Dr. Fausto Junqueira, que é procurador de justiça. Que bom ter você aqui. Obrigado, boa tarde, Luquinha, boa tarde, Águida. Estou à disposição para a gente ver o que está acontecendo com esses números aí, né? Por que não fecha essa conta, né? Exatamente, é um prazer tê-lo aqui, doutor, exatamente para esclarecer essa situação, porque quando a gente coloca esses números, é de assustar, né? São quase 5 mil crianças e adolescentes e cerca de 42 mil famílias, né? São muitas famílias, até então, para um número bem reduzido de crianças. A gente entende que, de fato, o processo é moroso, né, aqui no nosso país, a ponto de famílias, inclusive, procurarem outros países onde o processo de adoção é mais rápido. Então, explica pra gente, a morosidade tem a ver com a rigidez no processo brasileiro mesmo, de escolher famílias que estão aptas a serem adotadas, ou realmente há necessidade de mais pessoas nesse processo trabalhando para agilizar? Então, na realidade, o processo judicial, ele não é moroso e ele é rápido. O problema é a espera da criança. E a espera da criança está muito ligado às restrições que o próprio casal ou a pessoa que quer adotar faz. Por exemplo, em São José dos Campos, nós temos mais de 200 casais e pessoas esperando uma adoção no cadastro aqui. E temos 10 crianças e adolescentes esperando serem adotadas. Por que não são adotadas? Porque, na realidade, se espera aquela criança, se idealiza uma criança, uma gestação, como se fosse uma criança que fosse dela mesma, então se espera um recém-nascido, da mesma cor, né, da mesma raça, com, se possível, com alguma característica parecida, e aí é difícil. Porque o sistema de proteção também, ele melhorou com o tempo. Então, hoje, uma mãe, uma gestante que quer entregar a criança, não é toda hora que acontece, é muito raro. Então, a espera para um bebê recém-nascido, de cor branca, 8 anos em São José dos Campos. Né? Agora, se você quer uma adolescente, você adota amanhã. Né? Gente, Você quer Então, assim, a conta não fecha porque muitas vezes o casal, a pessoa interessada, ela pensa na adoção como algo para ela, mas não é para ela. A adoção é para a criança e para o adolescente. Nessa fila, né, nesses 3.600, atualmente é 3.600 e poucos, né? Tem muitos adolescentes, tem muitas crianças que são grupos de irmãos, né? Crianças de mais idade, 9 anos, 11 anos, porque até 11 é criança, né, pela lei. Então você tem 9, 7 anos, grupo de irmãos. E essas crianças e adolescentes não são aquelas 36 mil, hoje são 36 mil, estão, na sua maioria, pretendendo. Por isso que a conta não fecha. Né? Mas, doutor, realmente é isso que você falou? Porque a gente percebe, até quando a gente estava se preparando para fazer o programa, a gente viu que a grande maioria realmente deseja crianças pequenas. Né? Se for recém-nascido, então, é a maioria mesmo, né, gente? Agora, aquelas pessoas que querem adotar crianças maiores ou adolescentes, o processo ele vai ser mais rápido? O processo, assim, como funciona o processo? A criança, quando é colocada para adoção, é porque já foi destituída do poder familiar. Não tem pai nem mãe mais. Já se buscou a família extensa, não se achou ninguém na família extensa. Isso é necessário, é obrigatório. Então, você tem aqui no abrigo, né, nos abrigos de São José dos Campos, chama-se acolhimento institucional. Né? Nas entidades de acolhimento, tem cerca de 80 crianças hoje, aqui em São José. Pegando São José como exemplo, né, que é o que acontece de modo geral. Mas a maioria dessas crianças e adolescentes não são para adoção, né, a princípio. Eles
por lei, pela Constituição, pela lei, você tem que esgotar os meios de tentar reinserir na própria família, né? Aliás, colocar no acolhimento já é algo absolutamente excepcional. Tirar a criança da casa dela, mas você tem dentro da casa, às vezes, situações de violência sexual, abandono. Então, essas crianças, a maior parte, cerca de 10%, vai para adoção. Os outros, o outro 90%, 80% volta para a família, para um avô, para um tio, para a própria mãe que se recuperou e tal. Desses 10%, né, a maior parte são crianças com mais idade, mas estão aptas para adoção. Quando o casal faz o pedido, está cadastrado e ele dá um matching, né, o que ele quer bate com o que está disponível no acolhimento e faz a adoção, dali para frente o processo é muito rápido, porque é um pedido, não tem contestação, não tem ninguém para contestar, porque já não tem pai mais, né, já foi destituído do poder familiar, é feito o pedido, junta a documentação, faz uma avaliação social, avaliação psicológica, vai para o promotor dar um parecer, para o juiz, sentença, acabou. Geralmente leva quanto tempo? Então, quando o senhor diz prazo, que é 120 dias. Rápido. O prazo do processo, por lei, é 120 dias. Por lei é 120 dias? Por lei, 120 dias. Pode, eventualmente, superar um pouquinho isso aí, num caso, por exemplo, em que você tenha um processo em que uma mãe vai ser destituída naquele momento do poder familiar, que aí você tem um contraditório. Logicamente, se alguém quiser adotar o seu filho, você vai querer lutar para que não seja adotado, né? Excelente. Então, você tem um contraditório e tal, pode passar esse prazo. Mas é muito raro, porque normalmente a adoção se dá com o consentimento dos pais, ou os pais já não existem mais, foram destituídos do poder familiar. Então, na verdade, a grande espera, o tempo, não é o processo judicial, é o processo como um todo, né? É esperar aquela criança que o casal quer, né? Agora, se o casal tiver disponibilidade, e isso não é possível forçar, né? É algo do coração, né? Por isso que a gente fala, é o amor, a emoção, o coração junto com o formal. Agora, as formalidades tem que ter, porque você vai... Imagina, já não deu certo a primeira vez na família biológica. Sim. Você vai colocar com um casal... Pensando mesmo na criança, saber, né, gente? Isso se é o muito casal... É a importante. prioridade, como o doutor disse, né? Não é atender um pedido da família com as características, né? Você não está indo no mercado comprar alguma coisa, né? Então, não é para satisfazer a família, mas sim a necessidade daquelas crianças. O doutor vai ficar com a gente durante o programa, vai ser um programa muito enriquecedor para esclarecer as dúvidas sobre a questão da adoção. Pode mandar a sua pergunta ou, de repente, comentário, ou também responder a pergunta da nossa enquete. Daqui a pouco a gente volta com o assunto para a gente abordar e para você também participar com a gente, né? Você conhece alguma família que adotou uma criança ou um adolescente? Hashtag sim ou não pelo nosso WhatsApp, que é o 99716 7989. Você pode responder ou também mandar a sua dúvida, mandar a sua pergunta. Hoje nós estamos entrevistando o doutor Fausto Junqueira, procurador de Justiça, aqui ao vivo com a gente. Perfeito. Olha, eu fui para açaí fazer perguntinhas sobre o assunto. Vamos conferir. Estou aqui com a Lucimara conversando um pouquinho com a gente sobre a adoção, né? O que você acha que é essencial para uma família conseguir adotar uma criança? É o querer, né? Ter a certeza que é aquilo que quer, porque a adoção é sério, é um filho que você está pegando, que não, assim, você não geriu, mas você vai pegar com amor. Então, você tem aquela questão assim, o amor mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu vou ter. Doutor, como que alguém que quer entrar nesse processo pode mostrar essa vontade tão grande? Parece um Kiki, esse rapaz. Sou eu mesmo, doutor. Isso aí. Como mostrar, doutor, essa vontade tão grande que a pessoa tem de adotar para toda essa banca que avalia, que faz esse processo? Então, lá, assim, é bem gostoso. Eu não estou mais aqui na infância, né? Mas eu tenho muita saudade. Porque a gente recebia os casais, tem uma palestra inicial, é um tipo de um curso, né, rápido, em que se passa a parte da documentação e tal. Você faz uma avaliação psicológica do casal, isso no cadastro, antes da criança, quando o casal manifesta o interesse. Então, a primeira coisa que o casal tem que fazer, quando ele quer adotar, é buscar o fórum. Né? É um ato de amor, mas é no fórum que acontece. Né? Vai até o fórum, porque fora dali tem o perigo dessas adoções espúrias, ilegais, que aí é uma fonte de tristeza e frustração, porque a adoção é pro resto da vida. Né? Aí vai procurar um caminho espúrio, e acaba se dando muito mal, é ruim para todo mundo, para a criança, para a mãe e para o casal. Então, procura o fórum, lá a gente acolhe, é feita uma avaliação social, psicológica, e eu gostava muito de participar disso, né? Muitas vezes o casal chega lá pensando naquele bebezinho, e depois ele abre o coração, né? Ele percebe que tem grupo de irmãos,
é bom conhecer as crianças que estão acolhidas, né? Visitar os acolhimentos. Isso a própria lei, ela exige isso, né? E acaba que abre o coração e busca o que a gente está precisando mesmo, que são as adoções tardias, interraciais, de grupo de irmãos, que é o que faz aqueles 3 mil, quase 4 mil lá, que ficam lá esperando um pai e uma mãe, né? Olha, gente, nosso convidado é o doutor Fausto Junqueira, procurador de Justiça, e o assunto hoje é adoção. Estamos aprendendo várias coisas sobre esse assunto. Tem a enquete, que dá tempo de você participar, mas a gente já vai dar uma olhada nesse resultado parcial, tá bom? Você conhece alguma família que adotou uma criança ou um adolescente? Sim ou não, pelo celular você consegue votar. É a maioria, Que bom, que legal, né? Que ótimo, que a gente tem 100%. E a nossa intenção com o programa de hoje realmente é isso, né? Trazer essa realidade ainda mais e ajudar você que sonha em ser pai e mãe, né? De uma criança, adotando essa criança, como você pode fazer isso, tá? Tem mais perguntinha para o doutor, vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com o Carlos e a gente estava comentando um pouquinho sobre a dificuldade mesmo de algumas pessoas que querem adotar e não conseguem. Qual que você acha que é a maior dificuldade para uma família que deseja adotar uma criança? O que eu vejo aí, o pessoal reclamar é a burocracia, né? Que dificulta muito, né? A adoção de criança. É o que eu vejo, não acompanhei muito isso, não. Vamos entender com o doutor se é isso mesmo. A burocracia realmente é muito puxada, difícil? Então, na verdade, o que a gente chama de burocracia é um cuidado, porque é uma criança, né? Nós já tiramos a criança, o sistema, né? Tirou a criança da família natural. Agora não dá para errar mais, né? Então você tem que escolher um casal que seja preparado para aquela adoção, que você cheque, verifique quem se trata, a aptidão para os objetivos. Às vezes o casal é muito bom, mas ele quer substituir um filho que morreu. Ah, meu Deus. E é uma tragédia, mas não vai substituir. Triste. Esse tipo de objetivo acaba sendo frustrante, né? Vou dar um exemplo, né? Casais que às vezes têm um problema de ordem mental, né? Você tem que avaliar aquilo, você tem condição de ser... A questão econômica é em segundo plano, porque isso se fosse assim, tinha que tirar metade das crianças das famílias brasileiras, ou até mais, né? Agora, então, como eu disse, a maior espera mesmo, a demora, é quando o casal tem muitas restrições, né? Que quer um bebezinho, recém-nascido, 1, 2 anos, aí é difícil, porque não tem a criança, né? E o tempo é o tempo de fila. Depois que a criança aparece e que você tem o pedido de adoção em juízo, aí vai rápido, aí não tem por que demorar, né? É uma avaliação social, psicológica, um parecer do promotor, um estágio de convivência, às vezes, para ver se vai dar o clima ali, né? E geralmente já tem, né, uma espera grande, então o estágio de convivência é mínimo, 3 meses no máximo, né? E aí, pronto, acabou, né? O problema grande é o seguinte, a gente precisa entender que a adoção não é para a gente. O adulto é para a criança. Lógico que reflete para a gente também, né? Mas você tem que pensar no outro, na criança. E aí você tem que ver qual é a realidade nossa hoje. São crianças de mais idade, de 7, 8 anos, maravilhosas. Eu me apaixono quando vou num acolhimento, dá vontade de levar tudo para casa, né? Aliás, eu já quase adotei. Eu tinha um caso aqui que, se eu não arrumasse porque eu estava com medo, porque chegou para a gente mais tarde, 2 irmãzinhas. E daí na última hora apareceu um casal de engenheiros maravilhoso que veio para adotar um bebê e quando passou pela nossa entrevista, mudou de ideia e pegou essas 2 irmãzinhas, uma de 11 e uma de 9, e estão super felizes aí. Olha, foi uma adoção maravilhosa. Doutor, agora só uma curiosidade, casos assim, o senhor depois acaba tendo o retorno, acaba sabendo, as famílias acabam de alguma maneira se comunicando, olha, tá tudo bem aqui, as meninas já estão com, não sei, 10 anos, 11 anos. Tem, a gente acompanha um pouquinho, mas isso é uma coisa que tem que melhorar. Tem que melhorar. A gente vai, né? Tem muitas ideias ainda e continuo como procurador tentando ajudar, trabalhar junto com os promotores quando é possível. A gente vai nas cidades, faz um trabalho com a rede protetiva, que dá para melhorar bastante o pós-adoção. Tem grupos de adoção que fazem esse trabalho. Aqui tem o Alegra, tem o Alegria, é um grupo aqui de São José de Jacareí. Ele é um grupo da comunidade que se organiza e eles dão esse pós-adoção, né? Porque pensa bem uma adoção interracial. Eu não sei se vocês assistiram uma série de TV maravilhosa, This Is Us. Muito né? legal. Demais, né? Lindo, não tem você como chora não chorar. todos os episódios. E tem uma casa de adoção interracial e a dificuldade da adoção interracial.
não é só nos Estados Unidos, aqui também, né, para o casal criar uma criança que tem uma realidade diferente do Brasil. Nós temos um racismo estrutural bravíssimo. Então, lidar com isso tudo requer um preparo também, uma aprendizagem, né? Então, assim, a gente tem que melhorar muito nesse campo da pós-adoção. Perfeito. Tem perguntinhas chegando, fotinhos também, a gente vai colocar agora para honrar a sua participação. A Márcia, Márcia e minha filha Pamela, lindas, um beijo para vocês duas. Beijo. Mari Campos também mandou, eu e minha mãe, Marci, no dia mais feliz da minha vida, meu casamento. Ai, como elas estão bonitas, né? Lindas mesmo, viu? A Lucinéia Campos, olá, meus queridos, um beijo para você. Essa minha querida mãe, ela é muito fofa, parece ser mesmo. Eu também, como mãe, quero aproveitar a oportunidade e desejar que Deus derrame bênçãos sem medidas na vida de todas as mães. Amém. A gente deseja isso, Lucinéia. Próximo comentário com foto da Lu. Beijo para minha mãe Alice. Ela faz aniversário no dia 15. Ah, tá chegando. Nossa, verdade. Junto com a dia minha 8, prima. né? A Renata mandou fotinho também. Eu, Renata, e minha mamãe Lúcia, duas lindas. Obrigado pela participação. Beijo, queridas. Lucélia, minha irmã e minha mãe Beatriz, de 85 anos. Feliz Dia das Mães, viu? Para vocês. Que privilégio, né? Ter a mãe na cidade, que linda. A Eliane Barreto, minha mãe Irene, lindas as duas também. Olha, brindando a vida, isso mesmo. Olha que foto linda também da Laila. Laila e minha mãe, Joelma, maravilhosa. Sempre é muito carinhosa e me dá muito carinho. Minha linda rainha, amo muito. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que linda legal. Foto, né? Bonitas as duas mesmo. Não temos o nome aqui, mas são sorrisos lindos que a gente tem mamãe e filho, com certeza. A gente volta para falar sobre a adoção. Aqui no Brasil, o doutor também, Fausto Junqueira, está ajudando a gente a entender como que realmente a gente pode conquistar esse sonho. Você que sonha em ser mãe adotiva, a gente quer ajudar você. Mais fotinho de participação também, perguntinhas que vocês estão mandando. Pode mandar que dá tempo, 997167989. A Lucília Guimarães mandou pra gente aqui uma foto. Ela até comenta um pouco da história dela. Diz que a mãe dela, 6 meses antes de falecer, ela tinha 1 ano e meio. Obrigado pela recordação, Lucília. Muito carinho para você. Um beijo no seu coração. Agora a gente vai para mais perguntas. Essa é da Mércia Torres. Boa tarde. Eu já tentei adotar uma criança aqui em casa, agora só eu e meu esposo, filhos, casaram já. Há mais de 10 anos estou na fila e nunca nos chamaram. Nossa. Tenho condições para criar, não tenho preferência de cor ou raça. Por que será que não consigo? Quero apenas que seja até 3 anos. Obrigada. E aí, essa é o questionamento da Mércia, doutor. É difícil falar do caso específico dela, Claro. né, sem conhecer o caso, né? Mas, assim, uma pista aí da demora é a idade, né? É difícil. Abaixo de 5 anos já é difícil, já demora mesmo, porque não tem. Né? A criança, normalmente, ela chega para adoção, essas crianças que estão cadastradas, todas têm acima de 5, 6, 7 anos. E são adolescentes também, acima de 12. O bebezinho, ele chega, mas aí, como todo mundo quer, você imagina 200 na fila, né? Até você contemplar um por um aí, vai ter esse tempo de espera mesmo. São 8, 9 anos de espera. Boa sorte para você, minha amiga. Ela até comentou que ela quer educar da maneira dela, mas vamos lá, né? Vamos tentar pensar um pouquinho que você, com certeza, já educou tantos filhos, né? De maneira tão perfeita. Você consegue, com certeza, até uma criança mais velha. Pensa um pouquinho nisso, tá? Olha que interessante essa pergunta. Eu acho legal também, Abigail, trazer para a gente esse assunto, né? Ótimo. Obrigada, Abigail. Gostaria de saber se uma pessoa da minha família, se quiser me doar um filho de papel passado, poderia. Então, fora do cadastro de adoção, tem 3 situações que é possível adoção. Uma delas é essa aí, que ela colocou. Então, se é a família extensa, e o que é família extensa, né? São os parentes com quem a criança já tem afinidade. Você coloca sem necessidade de estar cadastrado. Então, por exemplo, um tio, né? Por algum motivo, resolve adotar o sobrinho. Ele não precisa estar cadastrado. Sim. A mãe pode, concordando com isso, né? Entrega, é tudo feito em juízo, é uma adoção com o consentimento dos pais, e tem lá o artigo 50, né? Parágrafo 13, inciso 1, 2, 3 do ECA, né? Esse eu decorei já, eu não decorei o ECA inteiro, não dá, né? E aí pode fazer adoção. Também é possível fazer adoção no filho do cônjuge, né? Então você se casa e o seu cônjuge tem um filho. Você pode adotar o filho do cônjuge, né? Desde que a mãe ou o pai concordem, ou às vezes são falecidos, né? Aí você pode fazer adoção também sem cadastro e tal.
E quando você tem a guarda de uma criança com mais de 3 anos de idade, já tem aquela guarda há bastante tempo, uma criança com 5, 6 anos, você pode fazer a adoção dela, né? Uma guarda legal, né? Não guarda de fato, guarda legal. Fora desses casos, é preciso que esse casal esteja cadastrado. Não tem aquela adoção que a mãe escolhe um casal que ela quer entregar para aquele casal. Por quê? Porque por mais que a mãe esteja bem intencionada, às vezes não está, né? Tem muita mercancia, venda de criança, uma coisa horrorosa, né? Mas é a tal da adoção brasileira, né? Às vezes escolhe um casal e aquele casal não serve para adoção. Vai saber. Quem sabe tem que fazer uma avaliação social, psicológica, saber que pode ser um pedófilo, pode ser... Nossa, enfim, muita vai coisa. saber, né? Tem que fazer Então, tudo. adoção, a mãe quer entregar, procura a justiça, né? Se não conseguir colocar na família extensa, uma tia, uma avó, que a avó não pode adotar, mas pode ter a guarda, né? Tá. Enfim, se não puder solucionar na própria família, procura a justiça, ela vai ser orientada, vai ser bem acolhida. Isso é importante também, viu? A gestante está grávida e quer entregar a criança. Às vezes fica com medo, tem vergonha da família, quer esconder, joga a criança lá numa lata de lixo, né? Coloca numa escada na igreja. Quantas vezes a gente já Não viu? precisa fazer isso, procura a justiça, né? Vai ser atendida com carinho, com afeto, com discrição. Aquilo é respeitado o sigilo da mãe, não vai revelar para ninguém, ela vai ser orientada, né? Vai ser respeitada a vontade dela se ela quiser entregar. Então, não precisa procurar subterfúgios, caminhos que coloquem a própria criança em risco, né? E nem abortar, né? Se puder não abortar também, entregar a criança, tanta gente esperando uma adoção, né? É verdade. Mas aí também é uma questão que é outro debate, é outra tarde. Mas né? nada mais digno do que fazer isso, né? E entregar a criança de uma forma justa para que ela tenha a oportunidade de ser um cidadão feliz, né? De crescer com uma família, né? Perante a justiça e todas as leis aqui que o doutor já falou. Vamos para o próximo comentário, dá tempo ainda? Da Karina Mello. Boa tarde, gostaria de saber o passo a passo dos trâmites para adoção, também se o cadastro para adoção tem validade nacional ou regional, doutor? Ótima pergunta da Karina. É assim, tem sim. Hoje é um sistema nacional de adoção e de acolhimento institucional, que é sediado em Brasília pelo CNJ, né? E é expandido para todo o Brasil. Então, você faz o cadastro aqui no seu domicílio, São José, Taubaté, São Luís de Paraitinga, onde você mora. Fez o cadastro ali, a documentação é básica, a documentação da pessoa, né? Identificando a pessoa ou o casal. Tendo 18 anos de idade, você pode adotar já. Não deve, né? Vai viver a vida, meu querido. Sim, né? sim. Mas, enfim, pela lei pode. Né? Casal ou pessoa separada, casais, pessoas do mesmo sexo, não há nenhum impeditivo. Né? Sendo um casal, casado ou unido, união estável, pode fazer adoção. Procura a justiça, leva a documentação básica, lá é feito um cadastro, uma avaliação social, psicológica, conversa lá com o promotor, com o juiz, tal, fica no cadastro. Esse cadastro alimenta um cadastro nacional e pode aparecer uma criança lá em Rondônia, né? no perfil desse casal, e aí faz a adoção, né? Faz o matching, havendo... No cadastro, o casal responde várias perguntas, até essa possibilidade de adoção em outros estados, o que acelera também. Por isso que é difícil falar por que espera tanto. Se o casal tem muita abertura, eu adoto em qualquer estado, qualquer raça, tendo doença crônica, não tendo doença crônica, sendo deficiente, não sendo deficiente, sendo adolescente ou criança, Águida, amanhã adota. Vai ter uma criança hoje para ela, uma das 3 mil. Agora, quando vai colocando restrições, aí começa a ficar mais difícil. Então, não pode irmãos, não aceita doença crônica, às vezes a criança tem uma diabetes, né, infantil, não aceita, tem que ser uma criança só, não pode ser grupo de irmãos, começa a restringir. Sim. Né? Perfeito, Então, doutor. Olha, a gente quer agradecer muito, porque a intenção do programa de hoje, realmente, pensando um pouco na maternidade, era explicar como que funciona esse processo e até fazer com que você tenha um coração aberto a essa possibilidade. Espero que a gente tenha ajudado você também. Com certeza você nos ajudou, doutor. Obrigado. Olha, eu agradeço o convite, é o mês da adoção, né? Então a gente está tentando sensibilizar mesmo o casal que queira adotar, que sentiu no coração isso, ou a pessoa, né? Procure a justiça, vai lá se informar, né? Lógico, hoje aqui uma gotinha, né? Aí procura mais informações e quem sabe isso não vai acontecer na vida dela. Obrigada, doutor, Imagina, mais uma estou à vez, disposição. viu? Muito obrigado. Viu? Amanhã é quinta-feira e temos um novo programa. Olá, sou a doutora Denise Leal, ginecologista, e nessa quinta-feira eu vou estar no Falando Nisso na Band para a gente conversar um pouco sobre saúde na gestação. Não percam, porque o programa vai estar incrível.
Perfeito, gente. Obrigado pela participação de vocês. A gente está muito feliz. Valeu mesmo. O nosso sucesso é de vocês também. Com certeza. Um beijo, viu? A gente se vê amanhã, então, 1h da tarde. Tchau. Fica com Deus.